Bom dia, pessoal. Hoje nossa aula será de gramática, viu? Primeiro ano. Qual o assunto? Estrutura e processo de formação de palavras. Vocês já pararam para pensar nas partes da palavra? Uma palavra ela é constituída de vários pedacinhos. Isso aí, isso lá. Sílabas, tá. Mas as sílabas é quando eu pego a palavra e separo ali pela entonação que eu vou falando. Só que hoje nós vamos além disso. Nós vamos ver que cada palavra ela é constituída de elementos que juntos vão formando aquele nome. Então nós vamos começar sobre a estrutura. Então olha só, a palavra é subdividida em partes menores, pedacinhos. Só que ela tem o seu ponto de articulação. Então, por exemplo, se eu escrevo a palavra mata, mata. Aqui, se eu fosse separar em sílabas, como é que ficaria? Mata. Não é isso? O mar sozinho não é nada, porque o mar eu posso pensar em mar de Maria, mar de Margarina, mar de quê, gente? De Marcela, de Marcelo. E o tá, de tapa, de tábua. Tá vendo? Cada pedacinho aqui, isolado, não é nada. Agora, quando eu pego essa palavrinha e vou ao ponto de articulação dela, você vai falar para mim, o que é ponto de articulação? Nós vamos ver agora mesmo. Por exemplo, jogue a palavra mata no diminutivo. Tá. Matinha. Isso, matinha. Vocês viram o que aconteceu? Qual parte dessa palavra mata que ficou inalterada, que não mudou? Isso aí. Até o T, tá vendo? Então, esse aqui é o nosso primeiro ponto de articulação da palavra mata. Tá, esse nha, matinha, será que esse nha, ele só aparece dessa forma, como em matinha? Isso aí, não. Vocês viram aqui em cima, né? Tem o patinho que está aqui. Então, eu já sei que aqui é outro pontinho de articulação. Então, quando a gente fala que vai subdividir a palavra em partes menores, não é dividir em sílabas, porque cada sílaba, ela é um elemento vazio, que sozinho não tem nada. Agora, quando eu falo em elementos que têm constituinte de significação, eu tenho isso aqui, mate, porque vocês viram que deste pedacinho aqui, vocês formaram matinha, poderia falar o que também? Matona, muito bem, tá vendo? Então, é uma parte que tem significação. Esse pedacinho aqui significa o quê? Muito bem, diminutivo, da ideia de pequeno, né? Então, está aqui. Então, é isso que nós vamos falar agora, tá bom? Essas partes, essa subdivisão da palavra. É isso que nós chamamos de estrutura da palavra. Então, esses pedacinhos são chamados de elementos mórficos, viu? A partir de agora, quando eu falar em elementos mórficos, lembrem-se de que são partes menores que juntam-se para formar uma palavra. Então, aqui, exemplo, né? Patinho. Eu tenho, patinho vem de quê? Muito bem, de pato, né? Patinho vem de pato. Então, olha só, o pati é um elemento, o nhô tá aqui, o NH, né? E o O. Igualdade, a palavra original é igual. Aí eu acrescentei esse pedacinho aqui, que vai se formar a palavra igualdade, né? Gente, desculpa que houve um errinho aqui, vamos ignorar isso aqui, certo? Igual mais dade. Na hora que eu estava produzindo, eu nem percebi. Então, a palavra é igual, esse não se separa, né? Então, tá aqui já riscadinho. E a palavra igual mais
o outro pedacinho dade. Então, quais são os elementos que o nome está a esses elementos que constituem essa palavra? Ó, radical, vogal temática, tema, desinência, afixo e vogais e consoantes de ligação. Tá, vocês já ouviram a palavra radical? O que é radical? Isso, aquele que não muda, aquele que é teimoso, né? Então, na palavra não é diferente. Radical é aquela parte imutável, ela não vai se alterar e é a mais significativa da palavra. É ela que me dá a ideia de qual palavra vai surgir ali. Esse radical é acrescentado de outros elementos, porque a vogal temática, a desinência de gênero, no verbo, né, nós temos as outras desinências. Então, por exemplo, na palavra terra, ó, radical é terra. Aí foi acrescentado esse pedacinho aqui, que nós vamos ver como se chama, esse pedacinho aqui que a gente já viu lá atrás, para formar uma nova palavra. Mas vocês observam que essa partezinha que não foi alterada é o que nós chamamos de radical. Então, revisando, radical é a parte da palavra que não muda, que não se altera. Eu tirei a vogalzinha, acrescentei o E, tirei a vogal, acrescentei o INHA, mas o pedacinho terra não foi alterado. Então, isso é radical. A vogal temática. A vogal temática é aquela vogalzinha que vem depois do radical, mas nós temos que nos lembrar que existe o verbo e existe o nome. Então, olha, ela tem a função de preparar o radical para ser acrescido pelas desinências, então, de número, que você já sabe que é o plural, né? E indicar a conjugação. Então, olha, no verbo, o verbo pertence, a cantar, ó, cante, sente, parte. Então, aqui, olha só, isso daqui é o radical. Essa vogalzinha que está após o radical é o que nós chamamos de vogal temática. Ela está aqui para indicar a que conjugação pertencem esses verbos. O A, verbo da primeira conjugação. O E, verbo da segunda conjugação. E o I, verbo da terceira conjugação. E aí, nem todas as formas verbais têm vogal temática. Então, quando nós formos corrigir a atividade, a gente vai ver que existem verbos que não tem, que é o parto, é do verbo partir. Tá vendo? Esse ozinho aqui, ele é a desinência, tá vendo? De pessoa. Ó, parto, vendo, compro, todo verbo na primeira pessoa do singular tem esse ozinho aqui, os verbos regulares, né? Tem esse ozinho, então ele está indicando a pessoa e não a conjugação a que pertence o verbo. E aí a gente vai tirar toda essa dúvida na correção das atividades, se houver, acredito que não, tá? Aí nós temos também a vogal temática nominal, então vamos voltar. A vogal temática verbal é aquela, é o A, o E e o I. Porque o O, nós só temos um verbo, que é o verbo pôr, mas pertence à segunda conjugação, né? Então, o verbo pôr é um caso à parte. Agora, as três vogais de ligação vogal temática verbal é o A, o E e o I. E aí, no nome, quando eu falo nome, eu estou falando de substantivo, eu estou falando de adjetivo. Ela está ali para ser também juntadinha ali com o radical e formar uma base para você acrescentar a desinência de número. Então, por exemplo, lata, ó, aqui, radical, radical, radical. Então, mês e além. O A e o E são as vogais temáticas nominais. Olha aí, povo, troquei aqui, certo? Nominal. Então, a vogal temática nominal é esse A e esse E, que está aqui depois do radical.
Eu coloquei, não há oposição masculino versus feminino. Aqui agora você vai entender o que é que eu estou falando com isso. O tema, peraí que nós vamos lá. O tema, o que é o tema? É quando você pega o radical da palavra mais a vogal temática, tá vendo? Radical mais vogal temática. Aí eu tenho a palavra gato, não, pegamos a palavrinha cadeira. Ó, cadeira. Onde é o radical? Ah, eu estou com dúvida. Jogue essa palavra no diminutivo. Aquela parte que não muda é o radical. Então, cadeira, cadeirinha. Então, até, ó, cadeirinha. Ó, até onde foi? Até aqui. Então, isso aqui é o radical, tá vendo? Radical. Esse Azinho aqui é a vogal temática. Então, quando eu junto radical mais vogal temática, eu tenho o tema. Eu tenho o verbo, por exemplo, cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, tá, peguei a terceira pessoa. Canta, aqui, mais a vogal temática, nós juntamos e formamos o tema. Então, é o radical mais a vogal temática, tá vendo? Isso que é o tema. Então, tá aí, choro, canto, casa, né? E, além dele, nós temos as desinências. Agora, você vai se lembrar daquilo que eu falei lá. Não é oposição masculino e feminino. Então, a desinência, o que é a desinência? São elementos que indicam as flexões nos nomes, daqui os nomes e os verbos podem apresentar. A desinência pode ser nominal e verbal. Então, a verbal, a gente vai falar lá. Desinência nominal é aquela que indica o gênero da palavra. E aí, você pode falar para mim, poxa, mas agora mesmo você mostrou uma palavra que tinha um radical e tinha esse o, falou que era vogal temática, aí falou que era vogal temática, e aí como eu vou diferenciar essa desinência de gênero, tá vendo? A desinência de gênero são a e o, indicando masculino e feminino. Tá, aí a palavra mesa, eu tenho radical e tenho uma vogal. Essa vogal, será que é vogal temática ou é desinência de gênero? Aí eu tenho a palavra gato. Gato, vamos pegar gata, né? Tem um monte de gatinha aqui na sala. Então tá. Esse A é vogal temática ou é desinência de gênero? Será que é o quê? Sabe como eu vou descobrir? Se houver a oposição masculino e feminino, aí é desinência de gênero. Se não houver essa oposição masculino e feminino, é vogal temática. Então, quando eu falo mesa, existe o masculino de mesa? Existe meso? Não, não existe meso. Então, esse aqui é vogal temática. Agora, quando eu falo gata, existe a oposição masculino, gata? Ah, existe gato. Então, se existe gato, isso aqui é desinência de gênero, tá vendo? Então, quando eu tenho pata, eu tenho desinência de gênero, porque eu tenho a palavra pato. Ah, eu tenho a palavra copo e eu tenho a palavra copa. Uma é masculino ou feminino da outra? Copo é o masculino de copa? Não. Então, se não é, isso aqui é vogal temática, vogal temática. Agora eu tenho moço e tenho moça.
esse moço é o masculino de moça? É. Se é, então aqui eu tenho desinência de gênero e desinência de gênero. Entenderam? Voltando, desinência de gênero só se houver a oposição masculino e feminino, certo? As desinências de número são o Szinho, que vocês já sabem, né? De menino, meninos, gato, gatos, que indica quantidade, que indica plural. Então, na palavra patos, eu tenho radical, tenho desinência de gênero ou vogal temática. Isso aí, desinência de gênero, porque existe a palavra pato, né? E o Szinho indicando o plural. Então, eu tenho os três elementos, radical, desinência de gênero e desinência de número, tá? Isso aí que é o que nós podemos chamar de desinência nominal. E as desinências verbais, diferente da desinência nominal, por quê? Porque o plural do verbo se dá da mesma forma que se dá do substantivo. Por exemplo, eu falo para você, qual é o plural de menino? Vocês vão falar para mim como? Muito bem, meninos. Mas aí eu vou falar, qual é o plural de andei? É andeis? Não, não é andeis, né? É andamos, tudo bem. Eu, a primeira pessoa, o nós, a primeira do plural. Então, andamos. Então, por isso que as desinências verbais são diferentes das desinências nominais. Vou te lembrando, desinência nominal é o O e o A indicando masculino, indicando feminino, ou o S indicando plural. Essas são as desinências dos nomes. Do verbo, se eu colocar aqui, por exemplo, deixa-me colocar aqui, falávamos, falaremos, falássemos, tá bom, e falávamos, para fechar o espaço aqui, falávamos, vamos lá, pegar um pincel aqui, outra cor. O que é igual nessas quatro formas verbais? Isso. O fale, o fale, o fale, o fale. Como se chama isso? Radical, né? Muito bem, radical. Então eu tenho aqui o radical é igual em todas as partes. Tá, vogal temática está aqui. Também é igualzinho em todas elas. E agora, esse meiozinho aqui, vamos deixá-lo aí. O que mais que é igual? O mos. Em todas as partes nós temos, em todas as formas, nós temos o mos. Vamos separar isso em elementos mórficos? Vamos lá. Radical, vogal temática, esse pedacinho aqui que a gente ainda não sabe, né? E o outro aqui, do mesmo jeito, ó. A mesma coisa. Então, esse pedacinho que está aqui, que é o que difere uma forma da outra, que torna uma forma diferente da outra, e aí eu te pergunto, qual desses verbos está no futuro? Isso, falaremos, né? Por que você sabe que ele está no futuro? Esse rezinho aqui que está me mostrando isso. Falávamos, está em que tempo? Passado, tudo bem, pretérito imperfeito, né? Então é o vá que está me mostrando isso. Falássemos, a mesma coisa, é o ser. E falarmos é o R que dá a diferença aqui. Então, pessoal, eu sei que esse verbo está no pretérito imperfeito devido a esse vá que está aqui. Então, esse vá é a desinência que me indica o modo indicativo e que me indica o tempo desse verbo. Então, ele está no pretérito imperfeito do modo indicativo. O re
esse verbo está no futuro. Então, ó, desinência, modo, né? Futuro do indicativo, tempo, futuro. Falássemos, a mesma coisa, desinência, modo, temporal. Ó, olha só. Vamos lá, aqui eu sei que é pretérito imperfeito do indicativo. Vocês já sabem isso que a gente, já um dia vocês aprenderam. E aqui, pretérito imperfeito do subjuntivo, tá vendo? Então é esse ser aqui que mostra que é subjuntivo e esse vá aqui mostra que é indicativo. E aqui nós falamos que é futuro, tudo bem, mas vou te falar que isso aqui é futuro também. Então, só que aqui eu tenho o futuro do indicativo e aqui eu tenho o futuro do subjuntivo. Viu como a desinência do verbo é diferente da desinência do nome? Então, no verbo eu tenho dois tipos de desinência. A desinência modo temporal e a desinência número pessoal. E aí eu vou te falar que esse verbo aqui está no singular. Será que ele está no singular? Vamos lá. É eu falávamos? Não, nós falávamos, não é? Então, nós é singular ou plural? Plural. Então, ele está me indicando que ele está na primeira pessoa do plural. Se fosse falavam, está em que pessoa? Terceira pessoa do plural. Então, ó, radical, vogal temática, desinência, modo temporal e o Mzinho aqui está indicando que é plural, porque se eu falar eles falavam, vocês vão me dizer que está errado. Tá mesmo? Porque é plural, então desinência, número, pessoal. Então, tá vendo? O verbo, a desinência deles é essa. Desinência, modo temporal e desinência, número, pessoal. É isso que difere do nome, porque o nome de desinências é gênero e número, né? E aqui não, porque o verbo não faz da mesma forma. Viu? E aí? Difícil o negócio? Meio bolado? Não, né? Quando vocês ficarem olhando, fazendo atividade, vocês vão ver que é tranquilo, é só prestar bem atenção na hora que for. A primeira coisa, diferenciar o substantivo de um verbo, o adjetivo de um verbo, e lembrando que as desinências são diferentes. No verbo, eu sei que é presente, que é passado, que é futuro, se é indicativo, se é subjuntivo, se é a primeira pessoa, se é a segunda pessoa, se é singular ou se é plural, né? Enquanto que no nome, só masculino e feminino e plural, tá? Além disso, então, voltando, radical, vogal temática, desinência e tema, né? Nós já vimos. E agora nós temos os afixos. O que é afixo? Afixo é um pedacinho que a gente agrega ao radical. Pode vir antes ou pode vir depois. Então, quando ele vem antes, é o que nós chamamos de prefixo. Quando vem depois, sufixo. Para você não se esquecer, o pré é o que vem antes. Fala para mim aí alguma coisa aí que tem o pré. Ah, tá, pré-ENEM, é porque vem antes do ENEM. Pré-vestibular, é porque vem antes do vestibular. Pré-natal, antes do nascimento. Então, lembre-se disso. Ah, pré-escola, que vocês estudaram. Então, o que é a pré-escola? É aquilo que vem antes da escola propriamente dita, né? É aquele momento, assim, que tem, claro que tem as responsabilidades, que vocês tinham as tarefas, mas que também tem lazer, né? Tem brincadeira, diferente de depois que chega a escola, né? Que aí a vida muda. Então, lembra, pré vem antes, prefixo, é o que vem, é um pedacinho, um elemento que vem antes do radical e vai alterar a palavra, né? E o sufixo é o que vem depois. Olha, não vamos precisar disso lá na frente, hein? Então, por exemplo, o radical é fiel, fiel. Aí, eu acrescentei o prefixo in
para formar a palavra infiel. Então, fiel é a mesma coisa que infiel? Claro que não, né? Vocês sabem disso. Desigual, ó, a palavra é igual. Aí acrescentou-se a palavra o prefixo des para mudar o sentido da palavra. Uma coisa que é desigual é diferente de uma coisa que é igual. Pense em outra palavra aí. Ah, tá. Inútil, né? A palavra útil. Acrescentou-se o prefixo in e formou a palavra inútil. Tá, quando a gente coloca depois do radical, então nós temos o sufixo, ó, leal. Radical, leal. Acrescentou-se o pedacinho dade, formou a palavra lealdade. Feliz, radical. Mente, formou uma nova palavra. Então, o sufixo é o que vem depois. Ah, eu tenho a palavra laranja. Acrescente o sufixo na palavra laranja. Isso, laranjal, laranjeira. Tá vendo? Vem depois do radical. E, além deles, depois a gente vai fazer uma revisãozinha geral, para vocês vão entender bonitinho. Olha só, nós temos as vogais e consoantes de ligação. O próprio nome já te ajuda. Ligação, ele está ali para ligar alguma coisa. Ligar o quê? Vamos lá, eu não vou falar não, vocês vão falar para mim. Qual é a palavra? Deixa eu pedir aqui. Qual é a palavra primitiva aqui? Tá, bambu. É isso? Ai. E tudo bem, vamos lá. Eu tenho a palavra laranja. Deriva essa palavra. A laranjal. Olha bem. Laranjal. Eu tenho a palavra bananal. Olha só. Laranjal, bananal. Qual é o radical aqui? Laranja. Banana. Tudo bem. Aí, qual é o sufixo? Ao. Aqui. Bambu. Qual é o sufixo? É o zal. Pensa se existe esse zal, esse sufixo zal. Ah, tá. Não existe, né? Existe o sufixo ao. Ó, ao. Então, por que eu não falo bambual? Por questão de som, né? De som. Ficou muito legal, né? Bambual. Aí acrescentou-se um Zzinho aqui. E aí nós falamos bambuzal, tá vendo? Então, o sufixo, ele é ao. E aí, quando você acrescentou esse Z aqui, é para não falar bambual. Ó, pensa numa palavra derivada que termina com ada. Ah, isso aí, goiabada. Muito bem, vamos lá. Pegar boiada, lembrei aqui agora. Boiada, goiabada, tá vendo? Laranjada, tá vendo? Então eu tenho, ó, boi, o radical, o sufixo. Então, por que a gente, se eu tenho o radical e acrescento o sufixo ada, por que eu não falo então tal? Não deveria ser assim? Mas por questão de som foi acrescido aqui esse Lzinho aqui. Tá vendo aí, ó? Ficou lá bonitinho, ficou paulada. Então, esse Lzinho aqui é a consoante que está ligando o radical ao sufixo. Então, radical ao sufixo, ao eu tenho também aqui. E aí, radical aqui, café. Tem aqui cultura. Então, não parece que... Daí quando alguém fala café cultura, não. Café e cultura, né? Cacau e cultura,
Então, esse izinho aqui também, ele vai ligar o radical a outra estrutura que vai ficar, então, a nova palavra. Então, a consoante e a vogal de ligação, elas só estão aí para ligar o radical ao sufixo, por questão de som, para dar um efeito mais bonitinho, a pronúncia ficar legalzinha, tá bom? Então, pessoal, Então, antes de a gente chegar aqui, começarmos uma nova aula, vamos recordar. Nós estudamos a estrutura que uma palavra tem. Então, quando eu penso em estrutura, é como essa palavra é constituída, de que partes. Cada palavra ela pode ser dividida em pedaços menores significativos. Esses pedacinhos se chamam morfemas. Então, como que uma palavra, quais são as partes que uma palavra pode ter? Vou recordando. Radical, não vamos escrever tudo, né? Radical, vogal temática para algumas, né? Quando não houver a oposição masculino e feminino. O tema, que é o quê? O tema é o radical mais a vogal temática, a desinência. A desinência, que pode ser nominal ou verbal. Na nominal, ela vai indicar o gênero masculino ou feminino, ou vai indicar o número, né? Plural, certo? E a desinência verbal, que é desinência modo temporal ou desinência número pessoal. Então, ó, radical, vogal temática, tema, desinência modo masculino e feminino, que é de gênero, ou desinência de plural. E no verbo nós temos desinência modo temporal ou número pessoal. E nós temos o prefixo, o sufixo, a vogal ou a consoante de ligação. Esses são os elementos mórficos da palavra. E aí a gente termina essa aula e vocês vão fazer lá no livro a tarefa de casa e depois a complementar, que é lá no nosso no portal, certo? Então façam e nós tiraremos as dúvidas na hora que ele for corrigir a tarefa. Tchau para vocês, até a próxima.